Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. E hoje a nossa aula vai ser especial e por ser tão especial, nós temos um convidado especial, o professor Adilson. Olá galera, bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E lembrando vocês que se você está assistindo a nossa aula pelo YouTube, o que você pode fazer é entrar em contato com a sua escola para ver ali quais são as atividades que precisam ser feitas. E para você que tem acesso ao Class, não esqueça de responder as questões no Class para você, além de adquirir o conhecimento, também marcar a sua presença. Isso é muito importante. Como a nossa aula hoje é uma aula especial, nós vamos trazer o quê? A interação com vocês. Por isso, vocês podem, pelo aplicativo do Aula Paraná, responder as questões, mandar algumas dúvidas, mas se você não tem acesso a esse aplicativo, está aí assistindo as nossas aulas pelo YouTube, não tem problema. Entra no chat do YouTube e também mande as suas perguntas. Muito importante, né, professor? Isso aí, vão respondendo aí, a gente já vai vendo todas as respostas aqui, para que a gente possa interagir com vocês. E nesta aula também nós temos a intérprete Elisângela, que vai estar conosco aqui, né, Elisângela? Oi, Elisângela. Oi, Elisângela. Bem? E aí nós vamos interagir com vocês. Vamos dar início então? Primeira coisa, ver os nossos objetivos. Olha lá, relembrar os estudos sobre o gênero charge. Compreender as características do gênero. Reconhecer os elementos não verbais. Relacionar charges com os contextos sociais. E observar a produção de sentidos polissêmicos. Eu acredito que vocês lembram bastante dessa questão da charge, porque foram aulas que a gente trabalhou bastante e hoje a gente vai colocar em prática. Como vocês já estão acostumados, é claro que a gente vai começar com o quê? Com um quiz. Olha lá. Polissemia é o termo que utilizamos para... A. Designar textos de mesma função social. O que vocês acham? B. Estabelecer uma relação de sons entre as palavras. Ou C. Compreender os diferentes sentidos de uma palavra. Vamos lá respondendo, já estou com o chat aqui. Nós vamos dar um tempinho para vocês responderem essa questão. E enquanto vocês fazem isso, professor, gostaria de mandar um abraço lá para o NRE de Paranavaí, que está nos assistindo. Nós temos a professora Rosana, que fez todo o movimento ali com os alunos para que eles estivessem aqui presentes conosco. Então, mandem as dúvidas de vocês, não esqueçam. E também o Thomas, de Bocaiúva do Sul, Colégio Estadual Conselheiro, que é o Crisóstomo da Silva. Um abraço para vocês aí de Bocaiúva do Sul, que estão nos acompanhando. Será que a gente já tem a resposta? Ainda está em mais um tempinho ainda, está fechando aqui. Olha lá, 3, 2, 1, vamos ver o resultado. Isso, tempo esgotado. Vamos ver para o resultado, estatísticas. Isso, a maioria então respondeu... Letra C. Será que é a letra C? Será que é a letra C? Vamos conferir? Olha lá, letra C. Muito bem, então todos compreenderam que polissemia se refere aos diferentes sentidos de uma palavra. Não é, professor Emerson? Isso aí, então, muito bem. Orgulhoso de vocês que lembraram sobre o momento em que nós falamos desses sentidos polissêmicos em todas as outras aulas que nós já trabalhamos. E como o nosso assunto hoje é charge, professor, é claro que nós temos que começar com o quê? Uma charge, uma leitura de uma charge. Vamos lá? Espero que todos compreendam aí exatamente o que nós vamos tratar nessa charge. Porque ela é um pouquinho aí antiguinha, mas é que a gente precisa contextualizar algumas coisas. Pensar, trazer o nosso conhecimento. Uma charge simples para vocês, feita lá pelo Francisco. E nós temos ali os balões de fala. Vamos começar com o professor Adilson. Está rindo de quê? O papo é argentino. Ora, Dieguito, Deus é brasileiro. E então, será que essa charge faz sentido para os dias de hoje? O que será que eu preciso conhecer? O que eu preciso conhecer, professor, para entender essa charge aqui? Primeiramente, nós sabemos que ali nós temos duas personagens bem conhecidas, né? No futebol brasileiro e argentino. Então, nós temos aí uma contextualização, mas também nós temos uma outra coisa que é com um gancho para que realmente aconteça as questões da ironia, do humor que está presente aqui. Será que todos estão percebendo o que é que está em jogo aqui?
E nós temos que lembrar, né, professor, que a charge, uma das grandes características da charge é o quê? Trazer essa característica de humor, essa ironia. Quando a gente fala de humor, quando a gente fala de ironia, a gente não está contando uma piada. Não é para você gargalhar sobre isso, é só para você entender ali um certo humor, uma certa ironia. E também é importante a gente falar o quê? Que por mais que nós tenhamos aqui uma caricatura, a gente consegue reconhecer quem são essas personagens. E você aí de casa, você está reconhecendo essas personagens? Será que você precisa entender de futebol para reconhecer essas personagens? Quando a gente leu, você riu essa charge? Você conseguiu perceber qual é o humor que está presente ali? Será que você conseguiu? Esta é a pergunta que a gente faz, essa reflexão, para que vocês possam pensar a questão do contexto de produção da charge. Olha só, professor, que pergunta interessante que nós temos da Natália Pacheco, do Colégio Estadual do Paraná, aqui de Curitiba. Queria saber se pode existir charge sem humor. O que você acha? Olha, boa pergunta. Eu acredito que não, porque é justamente com o humor e com a ironia que a charge trabalha. É que... Né? Então... Uma das grandes características da charge, né, é exatamente essa questão do humor, da ironia, trazer ali para a leitura essa ideia. Então vai transformar ali um contexto político ou social com um tom assim mais alegre, digamos assim. Mas vamos continuar? Já tivemos aqui essa charge falando do Papa, aquela guerrinha ali entre Brasil e Argentina que a gente conhece bem, não é verdade? Não se trata somente de futebol. E vamos continuar. E, continuando, nós trouxemos para vocês o quê? A primeira charge que se tem de notícia. Adilson, você consegue imaginar a primeira vez que uma charge aparece? Qual será que tenha sido, né? Como que as pessoas... Qual é o efeito, né? Como que essas pessoas receberam essa charge? Então, eu vou pedir para vocês a seguinte coisa. Observem essa charge. O que vocês conseguem olhar nessa charge? O que tem de interessante? E lembrando, né, gente? É a primeira charge. É claro que ela está ali em preto e branco. Tem toda essa questão de contexto. Então, nós temos... aqui, que observar, além do todo, né, professor? Nós temos que observar também o quê? Os detalhes. Vocês terão que observar como que os detalhes aparecem nesta imagem. É isso que é importante você ver, porque é a partir dos detalhes que você constrói o significado, o sentido para a tua compreensão. O todo é importante, mas a gente observar esses detalhezinhos que a charge traz. Esta, no caso, ela está preto e branco, mas às vezes até a cor trazida ali na charge, ela ajuda você a compreender o sentido. Lembra lá no início que nós falamos dos textos não verbais? Esses textos não verbais, exatamente isso, trabalhar essa ideia, aquilo que não está escrito, nós trabalhamos como? Nós trabalhamos com os sentidos produzidos. Agora, para continuar, olha só que interessante. Essa charge, ela foi feita na França e ela é o retrato, né, a caricatura do rei Luís Filipe. Esse aqui é o rei Luís Filipe. Aqui nós temos o quê? A charge desse rei. O que nós temos de diferente, professor, nessa pintura do rei para a charge? O que fica bem claro nessa diferença? Então, nessa diferença fica bem evidente que aqui nós temos uma caricatura, não é o real, e essa imagem, então, o chargista ele vai trabalhar com alguns detalhes, ampliações e algumas marcas significativas do real. Quais seriam essas marcas, professor? Ó, nós temos aqui bem marcado o nariz, olha aqui, o nariz da pintura, e olha como o chargista traz o nariz na charge, ou seja, ele aumenta ali, que é uma das características da caricatura, é pegar, né, uma característica da pessoa e ampliar essa característica. Então, aqui, só para vocês saberem, então a charge se trata de um rei. Então, o que será que essa charge quer passar? Observem bastante os desenhos. Mas antes da gente fazer as observações aqui, tá chegando bastante oi para nós aqui de vários colégios. Então vai lá primeiramente, ó, a aluna Yasmin da Silveira, lá do Colégio Estadual Arnaldo Busato, mandando um oi aqui. Olha só que interessante, professor Adilson, a pergunta que nós temos. Professor,
mas quando essa charge ganhou o nome de charge? Olha só, você sabe essa resposta, Dilson? Então vamos lá. Na verdade, a origem da palavra charge, ela é a origem francesa, né? Charger. E aí essa palavra, ela surge porque ela designa o exagero, aquela questão do exagero mesmo, que é o que se constitui exatamente nessa caricatura. O exagero mesmo das pessoas, como elas são constituídas, ou como esses personagens são constituídos. E a origem é esta origem da charge. Francesa. E a primeira charge vinda lá da França. Que nós vamos ver a data aqui. Isso, exato. Que eu não quis falar antes. E agora eu quero saber de vocês. Vocês têm aí acesso às redes sociais? Vocês viram que tem um desafiozinho aí rolando nas redes sociais chamado Detalhes? Nós trouxemos para vocês alguns detalhes da charge. Verifiquem na número 1. O que eu tenho aqui na número 1? O que vocês conseguem perceber na número 1 de detalhe? O que eu consigo perceber aqui na número 2? Quem será essa pessoa? Olha aqui, uma pessoa descalça. E na número 3 eu tenho ali o rei, né? O que será que esse rei está fazendo? Será que ele está engolindo ou será que ele está cuspindo? O que você acha, Dilson? Então, é preciso observar bem o todo dessa charge. Exatamente. Ali... quando você pega no detalhes, você consegue perceber que tem algo subindo. Subindo. Olha a nossa observação aqui. Nós temos uma pessoa carregando alguma coisa. Olha como esse detalhe é importante. Por isso que a charge ela é mais do que o todo. Ela é também composta de detalhes. Raíssa mandou, um rei engolindo as pessoas. Olha mandou só, aqui no chat. A Raíssa, muito bem, o rei engolindo as pessoas. E depois, a número 5, nós temos umas pessoas aqui, parece-me que elas estão recebendo alguma coisa. Olha só, há uma pergunta... Um comentário, na verdade, aqui, que nós temos da Sueli Bueno. Sou professora do Colégio Agrícola Olegário Macedo e no Joana Torres Pereira, na cidade de Castro. Amo charge. E amo suas aulas, vocês são excelentes professores. Obrigado, então, professora Sueli. Chegou mais uma pergunta aqui, que eu acho que é importante a gente responder. É da Joyce Rodrigues, né, do Colégio Padre Carmelo, de Cascavel. E ela está perguntando... Qual a diferença? Será que existe diferença entre meme e charge, professor? Olha só, engraçado que nós vamos falar disso nesta aula, sobre essa questão do meme e também da charge. Nós vamos chegar nisso, então espera um pouquinho. Então, Joyce, calma aí um pouquinho, a gente vai responder. A gente já dá essa resposta para vocês. E nós temos também algumas perguntas sobre a diferença de charge e cartoon. Não se adiantem, a gente vai chegar nesse ponto. Continuando... Nós temos lá o início da charge, que foi em 1831, na França. O artista Honoré Damier publicou uma charge na qual representava o rei Luís Felipe I, chamada de Gargantua. A ilustração ridicularizava o rei, representando-o como um homem enorme que engolia todo o ouro e até mesmo seus súditos. Então ali nós tivemos alguém comentando que era o rei engolindo as pessoas. Olha só, não somente as pessoas, como também estava engolindo o quê? O ouro. A charge custou ao chargista 6 meses de prisão. Em compensação, a sua fama se alastrou depois do ocorrido. Claro, né, que o rei não gostou nem um pouco do que foi feito, né, professor? E olha lá sobre o gênero. Então, a charge ela é um gênero por meio do qual o autor expressa sua visão sobre situações cotidianas, fazendo uma crítica política ou social. Para isso, emprega o humor e a sátira. As charges, então, têm como tema acontecimentos atuais do interesse público. Elas podem ou não conter legenda e balão de fala. No caso dessa nossa primeira, ela até tem algumas legendas, mas eu acho que é importante a gente voltar aqui, o Emerson, professor, para que eles possam observar a questão da primeira charge. Quando a gente leu, as coisas começaram a fazer sentido para vocês, acredito. Né? Exatamente. Então, eu estou lendo aqui, professora Dilson, uma pergunta muito interessante da Bianca, que ela nos mandou assim: charges são muito utilizadas em português, mas por quê? Por que a gente gosta tanto
de utilizar charges nas aulas de língua portuguesa? Eu, como professor de língua portuguesa, posso responder para vocês. Porque o gostoso da linguagem, o gostoso da língua portuguesa é você trazer sentidos para aquilo que você está vendo. E a charge, ela requer muito mais conhecimento do que aquilo que está ali. Não é que eu tenho que trazer ali todas as minhas histórias de leitura, conhecimento de mundo. Então, fazer pensar é muito importante, não é, professor? Sim, porque ela, como está trabalhando com as questões sociais, então exige do leitor conhecimentos que estão vindo daquele momento atual, para que ele possa fazer essa leitura e aquela charge produzir sentido para ele. É isso. Vamos lá, então? Vamos continuar? Olha só. Para quem fez a pergunta do meme, nós trouxemos para vocês um meme. Então, diz ali, convidaram a Rutinha para o Oscar. Quem apareceu foi a Raquel. Então, olha que interessante essa questão do meme, porque eu gosto de dizer assim para os alunos que o meme, na verdade, ele é a nova charge, né? Sim, a charge atual, digamos. Não que a charge esteja saindo de circulação, mas é uma constituição muito próxima da charge. Ressignificaram ali, né, essa estrutura, passando ali para um outro suporte, que é o suporte da internet. Então, nós trouxemos aqui para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão de contexto. Mas, professor, será que todos novamente vão compreender esta questão que está sendo trabalhada nesse meme? O que eu preciso conhecer para entender aqui? Primeira coisa que eu preciso saber é que se trata de uma atriz. É a primeira coisa. Para entender ali, eu preciso saber que se trata de uma atriz. Temos aqui a atriz, mas eu tenho ali Rutinha e depois eu tenho Raquel. Você sabe explicar por que eu tenho Rutinha e Raquel? Como é que isso faz sentido, professor? Então, primeiramente, esse meme ele foi produzido em 2016. Mas para quem conhece a história da Ruth e da Raquel, sabe que foi uma novela onde eram duas irmãs gêmeas com características diferentes, personalidades diferentes, tá? E aí, nesta novela, então nós tínhamos a Rutinha e a Raquel. E a Rutinha boazinha e a Raquel, que era a má da história. Então ali convidaram a boa para o Oscar e trouxeram quem? A má, né? Mas o que será? Eu tenho uma pergunta aqui da Priscila, que a Priscila perguntou, se é importante a gente conhecer, é preciso entender o contexto, tanto de uma charge como de um meme? Sim, é muito importante que a gente conheça esse contexto, porque se eu não estiver dentro do contexto, ela pode significar outras coisas. Claro que na questão do meme, nem todos os memes, eles são charges, né? Nós vamos chegar, tem uma pergunta aqui também de um aluno que já fez, nós vamos chegar a essa resposta. E aqui nós temos uma característica importante, Outra característica é o contexto de produção, respondendo aí, claro, a aluna Priscila. Olha como eles estão antenados. Sim, e bem adiantados, esses alunos nossos estão muito bons. E o sentido proposto por uma charge trará resultado se o interlocutor souber algo sobre o assunto. Se você não souber do que está acontecendo, você não vai compreender, você não vai ler tanto o meme quanto a charge. Né? No caso do meme ali, vocês teriam que ter essas informações da Ruth e da Raquel. E nós temos ali, o André, ele pergunta assim, a charge pode ser interpretada de uma só forma? Não. As interpretações, elas podem ser várias. Tudo vai depender do quê? Contexto, aquilo que você entende, momento em que você está vendo, né? E até mesmo o seu conhecimento de mundo, né? O sentido, gente, ele é constituído a partir do leitor. Então, quando você, leitor, se depara com esse gênero, ele vai se constituir a partir da sua leitura de mundo. Que conhecimento você tem sobre o assunto que está sendo retratado, que está sendo tratado, então, nesse gênero. Aí você consegue perceber os sentidos. Por isso que língua portuguesa é a minha paixão, gente. É por isso que eu gosto dessa questão de produção de sentidos. E aqui, agora a gente vai ali naquele contexto de produção. Nós temos ali o quê? O GIF ainda da mesma pessoa. E ela diz ali, não sou capaz de opinar. O que será que está acontecendo? O que aconteceu, será? Que gerou toda essa situação. E lembrando que esse GIF ele é de 2016, né?
Ele é de 2016 e esse meme ele foi um dos tops. Ele saiu no jornal como um dos tops do ano de 2016. Olha só, um dos mais compartilhados. O que será que aconteceu para isso ficar tão famoso? Então vamos contextualizar. Contextualizar, exatamente. Então a Glória Pires, a atriz, ela foi chamada para opinar sobre os filmes do Oscar, certo? E aí, então, na hora de ela opinar sobre um desenho animado, ela simplesmente respondeu: não sou capaz de opinar. Então, virou meme. Então, todo isso eu preciso desse contexto, dessa contextualização. É muito importante, né? E agora nós temos ali, ó, mais um quiz. Podemos dizer, então, que o gênero charge é, a partir de tudo isso que a gente conversou, nós podemos dizer que o gênero charge é, letra A, atemporal. Letra B, temporal. Ou letra C, ahistórico. Então, como será? Um tempinho para vocês responderem, o professor Adilson vai acompanhar Vamos lá, ali estou acompanhando a aqui no resposta. chat. Enquanto isso, quero mandar um abraço para o Colégio Estadual de Paranavaí. Muita gente de Paranavaí participando da nossa aula. Pessoal, muito obrigado. É muito gostoso saber que o Aula Paraná está chegando a todos os lugares, todas as pessoas. Nós temos também bastante gente aqui de Curitiba. O que mais que eu tenho? Guarapuava, Cascavel. Olha só, Colégio Estadual Manuel Ribas, Londrina. de Guarapuava. Quero mandar um abraço também, sabe para quê? Para quem, na verdade? Para o Colégio Estadual Silvio Magalhães de Barros, que foi o colégio lá de Maringá, que foi a escola que eu estudei da primeira série até o terceiro ano do ensino Tempo médio. esgotado. Já temos a resposta, professor? Isso. A maioria, então, respondeu letra A. Opa, só um minuto. Letra B, temporal. Letra B, temporal. Vamos Isso. conferir? Olha lá o que eu tenho de resposta. Letra B. Temporal, muito bem. Está aí a grande diferença entre charge e cartoon, para quem mandou essa pergunta, né? A diferença entre charge e cartoon é exatamente essa. A charge, ela é temporal, então ela marca um tempo. O cartoon não, ele é atemporal, ele vai fazer sentido em qualquer momento, certo? Isso. Em qualquer momento que for lido. E já temos mais uma charge para vocês. E essa charge diz o seguinte: sinceramente, o setor de saúde dessa cidade está um parto. se o parto for de risco, tem que torcer para achar vaga em outra cidade, senhor. Muito bem. Onde nós temos ali esse efeito de humor, será, nessa charge? O que eu tenho que observar? Tenho que observar aqui as expressões. Olha como ele parece aqui nervoso, né? A posição dele, parece que ele está cobrando uma resposta. E olha a posição aqui do recepcionista, como ele está tranquilo. Mas mais do que isso, eu tenho o quê? Eu tenho uma atividade. Nós temos o mesmo diálogo e a pergunta: o humor produzido pela charge está na letra A. No fato de não haver uma vaga no hospital. Letra B. Na utilização de palavras polissêmicas. Ou na letra C. O verbo torcer possuir outro sentido. E então, será que vocês conseguem perceber ali onde está o humor? O que vocês acham? Está na letra A, na letra B ou na letra C? Vão mandando as respostas do que vocês acreditam que seja. Então nós temos aqui, ó. Sinceramente, o setor de saúde dessa cidade está um parto. Se o parto for de risco, tem que torcer para achar vaga em outra cidade. Senhor, nós temos o humor onde? Na utilização de palavras polissêmicas, ou seja, uma palavra com vários sentidos. Lembre-se que no início da aula a gente começou com esta pergunta: o que era polissemia? E agora nós estamos trazendo aqui para que vocês possam compreender exatamente onde se dá essa questão da polissemia. E só para a gente continuar ainda nesse diálogo, eu tenho aqui a palavra parto que está ali marcada. O que será que essa palavra é? Qual é a função dela? De verbo e substantivo? O que vocês acham, pessoal? De adjetivo e verbo? Ou de adjetivo e substantivo?
O que vocês acham? Vão mandando as respostas. Letra A, letra B ou letra C. O que vocês acham? Será que é um verbo? Será que é um substantivo? Para isso eu preciso o quê? Fazer a leitura de tudo para entender dentro do contexto. Não é, professora Adilson, que a palavra pode mudar dependendo do contexto? Lembre-se que nós estamos trabalhando com polissemia. Então nós temos aqui como resposta um adjetivo e um substantivo. E fica a dica para vocês, não poderia ser um verbo, porque antes do verbo eu não vou ter um artigo. Lembram disso? A gente trabalhou verbos em aulas anteriores. Vamos continuar, professor? Antes de nós continuarmos, então, olha, um abraço lá para a Araputi, que está assistindo aqui também e está no chat. Araputi. Nossa, Araputi. Muito bem. Trouxemos mais uma charge para vocês. Temos ali um pai e uma criança. Pai, vamos brincar? Agora não dá. Tô compartilhando uma foto fofa sua. E então, o que eu tenho ali? Que efeito que eu tenho? Que crítica será que está sendo feita nessa charge, né, professor? Qual é o contexto em que aparece essa crítica? Ou qual é o contexto social que nós podemos observar ali, que está sendo representado, exatamente. E lembrando, né, dessa questão de charge ser temporal, olha como que isso não ia funcionar, ele já está com um computador, como que isso não ia funcionar há anos anteriores, ou talvez até futuramente, né, e o computador já tenha aí saído de moda, as pessoas estejam usando outros artifícios ali para se comunicar. Temos mais um quiz para vocês, lembrando que entrem ali no aplicativo, respondam. Se você está vendo pelo YouTube, mande ali as suas respostas também para a gente contabilizar aqui. A charge aborda uma situação do cotidiano de algumas famílias. Nesse sentido, ela tem por objetivo: A. Denunciar os prejuízos da falta de diálogo entre os pais e filhos. Letra B. Evidenciar os excessos de utilização das redes sociais em momentos de convivência familiar. Letra C, demonstrar um novo comportamento com relação às preferências. O que vocês acham? Qual é o sentido, então, estabelecido? E aí? Um tempinho ali para vocês responderem, já deve estar no aplicativo, vão mandando as respostas de vocês. E nós temos, enquanto vocês vão respondendo, vou fazer uns comentários aqui que o Felipe Correia, de Maringá, do Colégio Pioli, ele queria saber se a charge é, por assim dizer, jornalístico, porque apresenta acontecimentos atuais sobre diversos temas. Olha, parabéns para o Felipe Correia. Você já explicou isso em outras aulas, professor Emerson. Que pensou muito bem sobre essa questão da charge ser aí desse meio jornalístico. E olha só, nós temos aqui, ó, manda um abraço para Juliane. Então, abraço para você, Juliane. Já temos o resultado, professora Adilson? Quase, estamos lá chegando Vão mandando as respostas de vocês. Olha só, Colégio Sertãozinho de Matinhos. Quando a charge tem mais de uma imagem, ela se torna uma tirinha ou ainda podemos chamar de charge? Então assim, Sofia, quando que vai ser uma tirinha? Quando ela vai contar uma história em quadros, daí você tem uma tirinha. Se ela não conta essa história em quadros, nós podemos considerar sim ali uma charge. Já temos a resposta? Já temos a resposta. A maioria então votou na letra B. Letra B, evidenciar excessos de utilização das redes sociais em momentos de convivência familiar. Vamos ver? Resposta correta, letra muito B. Muito bem, vocês estão muito espertos e prestando atenção na nossa aula. Parabéns. Vamos lá, aí, parabéns. Esses alunos. Mais uma charge para vocês. Tenho lá, eu preciso fazer um miojo, meu filho. Estou estudando para o Enem, mãe. Então, o que eu tenho aqui? Será que eu tenho um contexto? Olha só, temos ali, a ironia presente na charge está no fato de a mãe querer preparar o miojo para o almoço. Ou letra B, o filho querer estudar para o Enem. Ou letra C, o filho usar um pacote de miojo para estudar. O que vocês acham? Vamos lá responder? Vão lá, rapidinho lá no aplicativo, vão mandando as respostas de vocês. Se você está vendo aí por outros meios, mande também as respostas. A gente quer saber o que você pensa a esse respeito. Olha, um abraço lá para o norte agora. Lá para Jacarezinho, que está também aqui no nosso chat. Olha só, professora Adilson, sabe o que é bacana? A gente tem recebido bastante parabéns pela aula. Eu acho que eles estavam com saudade dessa interação com os alunos. Bacana, gente. Ficamos muito felizes que vocês estão acompanhando.
Então, nós temos ali... a charge começou com uma ideia de apenas humor ou crítico, na verdade, lá, né, no início da aula a gente falou que ela começou com essa ideia de crítica, né? A charge, ela vem com essa ideia de crítica. Então, já temos a resposta, professora Dilson? Só mais um minutinho, vamos lá. Isso, chegamos à resposta. Então, a maioria respondeu letra C. O filho usar um pacote de miojo para estudar. Viram aqui que eu tenho aqui um pacote de miojo? Vamos ver qual que é a resposta correta? Letra C. O filho usar um pacote de miojo para estudar. Já pensaram Muito usar bem, gente. um pacote Parabéns. de miojo para estudar, né, gente? Mas enfim, como já foi falado, né, que a charge vem com essa questão jornalística, olha só o contexto dessa charge. Estudante escreve receita de miojo na redação do Enem e recebe nota 560. Mas, gente, por favor, não vão fazer isso quando vocês forem fazer Enem, tá? Não vão colocar ali receitas nem de miojo, nem de outra receita culinária, não é? É muito importante seguir todas as regras e as competências que são trabalhadas. Exato. E pra gente, infelizmente, nós estamos chegando no final da nossa aula. Se dependesse de mim, ficava aqui a tarde toda conversando com vocês de charge e todas as outras coisas, tantos outros contextos, tá? Todas as outras... Mas vamos lá, que a gente tem alguns aqui. Primeiramente, a pergunta: a charge pode ter um significado individual? Individual? Será que ela quis dizer assim um sentido somente para aquela pessoa, no sentido próprio? Como será? Mas, de qualquer forma, a gente compreende a charge, né, de acordo com os nossos conhecimentos. Então, pode ser que tenha. O que você acha, professora? Na verdade, o sentido, lembre-se que nós já falamos sobre isso, o sentido ele é constituído a partir da sua leitura, dos seus conhecimentos de mundo. Então, é você que tem que saber quais são, então, os contextos que estão ali sendo trabalhados, para que você realmente consiga compreender o humor e a crítica social que está por trás desse humor, desta ironia. Olha só, a Sandra Mara Marcelo Nogueira, lá do Colégio Presidente Castelo Branco, de Toledo, então Toledo lá estão assistindo, comentem a semelhança ou diferença entre charge e cartoon. A gente já falou da diferença, né? Um é temporal, o outro é temporal, e a semelhança está ali propriamente na imagem, né, que é transmitida, né, pelo chargista ou pelo cartunista. Então, chargista quem faz a charge, cartunista quem faz esses cartoons. Então, eu tenho aí isso de semelhança, mas a principal diferença, gente, é que o cartoon, ele é atemporal. A qualquer momento que você vira um cartoon, ele vai fazer sentido. E a charge, ele é temporal. Ele é marcado ali por um contexto de produção, ele tem essa característica política, fazer uma crítica política ou uma crítica social, ou uma crítica política e social, não é verdade? Temos mais perguntas? Temos mais uma pergunta aqui do Anderson de Londrina. Ele está perguntando por que Charles Hebdo, ele sofre tantas críticas, tanto na França, quanto mundialmente. O que você acha, professor Emerson? Olha, a gente vai ter que contextualizar. Então, para quem não sabe, Charles Hebdo, então, é uma produção francesa, é um jornal lá, e eles trabalham muito com as charges. E o aluno Anderson aqui, então, está fazendo essa pergunta. Bom, vamos responder? Vamos responder, né? Que se trata, ele faz ali essa crítica, né, muito mais religiosa, né? Só que diferente, né? Ele critica todas as religiões, na verdade. Então, o jornal, ou esses chargistas do Charlie Hebdo, então eles têm esse viés, e aí eles fazem essas críticas mais às questões religiosas. Por isso que eles sofrem bastante perseguição, digamos assim. E o mesmo ocorre com as questões de todas as charges que são publicadas. Então, a gente sempre, porque ela vai sempre remeter a um contexto social, principalmente contexto social político. Muito bem. Vamos, infelizmente, então, dar início ao fim da nossa aula. Olha lá, o que nós vimos? Que a intenção principal da charge é fazer uma crítica político-social. Podemos encontrar as charges em jornais, revistas e sites. E a charge é composta por textos verbais e não verbais.
E polissemia, a gente viu que ela é a multiplicidade de sentidos atribuídos a uma palavra. Ok, então, gente, eu tenho aqui, infelizmente, nós não conseguimos mandar um oi para todo mundo, nós não conseguimos responder a todos, porque é muita pergunta. Tanto que o Andrew Chagas, ele mandou uma pergunta bem interessante. Eles estão realmente lendo o chat? Olha só, olha, desconfiando da gente. Não, nós estamos lendo o chat. Estamos lendo, sim. O chat, sim. E assim, ó, enquanto o professor Adilson lê um, eu vou fazendo a leitura de outros. Mas, gente, realmente, são muitas perguntas. Gostaria muito de mandar um abraço aqui para a professora Rosana, lá do Colégio Estadual de Paranavaí. Então, obrigado, professora Rosana, por nos acompanhar, fazer um movimento aí com os seus alunos, que eu sei que você fez isso, um movimento para que eles estudassem. Um abraço também para o Colégio Estadual Humberto de Alencar, Castelo Branco, Jesuítas. Outro abraço também para o Colégio Carolina Lupion de Carlópolis. Olha só, Carlópolis. Minha cidade, sua cidade, Carlópolis. Cidade natal. Olha só, nós estamos então bastante com cidade natal. Maringá já comentou, daí agora Carlópolis já comentou. Queremos, então, deixa eu ver se tem mais uma pergunta que a gente tenha tempo para responder. Olha só, qual a principal intenção da charge? É uma pergunta da Juliane, do Colégio Estadual Santo Antão de Bela Vista da Caroba, imagino que seja. Então, a principal intenção da charge é essa aqui, ó. Fazer uma crítica político-social. Essa crítica pode ser só política, ela pode ser só social, ou ela pode ser política e social, tudo ali misturado, certo? Eu acho que tem uma outra pergunta aqui que vai ao encontro dessa pergunta. Por que a charge é muito utilizada nos debates jornalísticos políticos? A Rafaela, olha, de Guarapuava. Olha a Rafaela de Guarapuava fazendo pergunta difícil. Por que a charge é muito utilizada nos debates jornalísticos políticos? Justamente sobre tudo aquilo que a gente está dizendo. Então, é uma realidade que está sendo representada ali e, como ela trabalha com o político social, esses caricaturistas ou chargistas ali vão já fazendo o quê? Retratando aquele momento nesses debates, que é isso que ocorre. Né? Então, pessoal, começo a agradecer a presença de vocês. Peço novamente desculpa, né, professor, para a gente não ter conseguido responder a todos, porque, sim, gente, muitas perguntas, mas assim, não percam a oportunidade, de fazer a pergunta, de tirar a sua dúvida com o seu professor da sua escola. Entra lá no Class, pergunte para ele, olha, professor, eles comentaram, eu mandei a pergunta, mas eles não responderam. Será que você pode tirar essa dúvida? Eles podem fazer isso, né? Entrar no Class, interagir ali com o próprio professor, porque muita gente, muita pergunta, né? Agradeço de coração, gente. Sou o professor Emerson, trabalhei língua portuguesa com vocês da primeira série, com o nosso convidado especial. Muito obrigado, pessoal. Professor Adilson, até uma próxima. E aí vamos estar com vocês em uma próxima aula, né, professor Emerson? Aguardo vocês na próxima aula. E se tudo correr bem, gente, nós estaremos de volta, eu e o professor Adilson, interagindo com vocês em mais uma aula ao vivo. Abraço grande e até mais.